Caríssimos amigos, fala-vos Afonso de Portugal. Em alguns dos meus vídeos mais recentes, eu denunciei 4 casos de pessoas que, nas últimas eleições legislativas de 2022, foram impedidas de exercer o seu direito de voto. A senhora Maria da Conceição Silva de Espinho, a senhora Eva Garcia Marques de Matosinhos, o senhor Martim Magalhães Pereira de Lisboa e o senhor Fernando Paixão Marques, também de Lisboa. Todas estas pessoas tinham em comum o facto de se terem inscrito para o voto antecipado, mas depois terem sido impedidas de votar quando se dirigiram às urnas presencialmente, sob a justificação de que o seu voto já teria sido contabilizado. Ou seja, alguém se tinha antecipado e introduzido um boletim de voto preenchido num envelope com o nome e o número de cartão de cidadão destas pessoas, e assim votado em nome delas. Por outras palavras, alguém roubou a identidade e o voto destas 4 pessoas, deliberadamente ou não. Na sequência desses vídeos, que reuni todos numa playlist que designei por fraude eleitoral ponto de interrogação, trago-vos aqui mais um caso semelhante, o 5º caso deste género, desta feita na cidade do Porto. Mas também vos trago um polígrafo, que acaba por ser mais um polígrafo e que me deixa muitas dúvidas acerca da segurança do voto antecipado. Sim, ainda mais dúvidas do que já tinha, e não eram poucas. Trago-vos ainda as declarações do diretor de uma empresa de sondagens que afirmou ter conhecimento dos resultados do voto antecipado ainda antes do dia 30, sem contudo clarificar como é que teve conhecimento desses resultados. A este respeito, quero agradecer mais uma vez ao Marco Silva por me ter feito a papinha toda ao providenciar os links para o vídeo com as declarações do tal diretor. Links que, a propósito, deixarei na descrição por baixo deste vídeo, como tenho feito sempre. Mas comecemos pelo início, isto é, comecemos pelo caso de mais uma pessoa que foi impedida de votar. Tatiana Mendonça não conseguiu votar na mesa 25 da Escola Básica Paulo da Gama, no Porto. Eu tinha-me inscrito para voto antecipado, sendo que não fui votar antecipadamente porque estava em isolamento por Covid e hoje, quando estávamos perante esta situação, quem estava a presidir a mesa de voto foi verificar os boletins, os envelopes que lá estavam e efetivamente constava um envelope com o meu nome e com os dados da minha identificação. Sem explicações, Tatiana apresentou queixa no local e na Polícia de Segurança Pública por roubo de identidade. Há um voto que conta, que não é o meu, garantidamente, mas que foi lá depositado em meu nome. Recordo-vos que, no vídeo que publiquei no passado dia 1 de fevereiro, eu usei como fonte um vídeo da CNN em que o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, um tal João Machado, dizia que tinha havido mais de 10 queixas deste género, isto é, queixas de pessoas que foram impedidas de votar, sendo que nem todas essas queixas teriam a ver com o voto antecipado. Eu fiz notar que essas mais de 10 queixas poderiam ser apenas a ponta do iceberg, uma vez que os portugueses não têm uma cultura de apresentar queixa, mesmo quando os seus direitos fundamentais são violados. E, desde então, dei de caras com este polígrafo da SIC, que consiste em mais um exercício despudorado de falta de isenção, de rigor e de seriedade, para não dizer pior, na mesma linha de desonestidade intelectual que, infelizmente, vem sendo o hábito da estação de televisão de Carnaxide. Ora, vejam só. 280 mil eleitores, entre eles António Costa, quiseram votar antecipadamente no domingo anterior, a 23 de janeiro. Entretanto, nas redes sociais, houve quem perguntasse se esses votos são mesmo secretos, já que foram colocados em envelopes identificados. Reparem como a manipulação do polígrafo começa logo desde o início. Houve alguém que, nas redes sociais, as diabólicas redes sociais, as redes sociais que só têm fascistas e fake news, como se este género de perguntas não fosse feito um pouco por todo lado e um pouco por toda a gente. E, é claro, a pergunta que o polígrafo vai responder não podia ser mais irrelevante. Será que esses votos são mesmo secretos? Foram colocados em envelopes identificados? Quando o grande problema do voto antecipado não é esse. O problema é haver envelopes com o nome e o número de identificação de pessoas que nunca chegaram a votar.
Essa é que é a pergunta que o polígrafo devia responder. Como é que há envelopes com o nome e o número de identificação de pessoas que nunca chegaram a votar? Como? O alerta foi dado no Facebook por Sofia Afonso Ferreira, candidata à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas pelo partido Nós Cidadãos. Na publicação, Ferreira diz ter sentido desconforto ao votar, já que os votos foram identificados. A militante do Nós Cidadãos refere-se à identificação neste envelope azul que contém o voto e que tem também o nome e o número do cartão de cidadão do eleitor. Tal como explica na publicação, primeiro o voto foi colocado num envelope branco e depois no tal envelope azul. Ora, como é que desta forma se assegura que o voto é secreto? Ao Polígrafo SIC, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado, explica que o envelope azul só é identificado para saber qual é o destino dele. Esta malta do polígrafo tem o hábito irritante de nos apresentar uma data de texto que depois nunca lê na totalidade, pelo que eu tenho de parar aqui o vídeo para podermos ler tudo. O envelope azul só é identificado para saber qual é o destino dele, isto é, para ser entregue à mesa onde o leitor iria votar no dia 30 de janeiro, caso não tivesse requerido o voto antecipado em mobilidade. Este dado é muito importante de reter. O boletim de voto preenchido por uma pessoa que tenha votado antecipadamente é primeiro colocado num envelope branco e só depois é que esse envelope branco com o voto dessa pessoa lá dentro é que é colocado num dos famosos envelopes azuis. Ou seja, o boletim de voto de uma pessoa que votou antecipadamente foi colocado dentro de 2 envelopes, um branco e um azul, sendo que o voto estava dentro do envelope branco, que por sua vez estava dentro do envelope azul, estilo matriosca. A importância desta informação vai tornar-se evidente já a seguir. Isto porque, segundo a Lei Eleitoral da Assembleia da República, artigo 79, os votos antecipados são transportados no dia seguinte à eleição antecipada pelas forças de segurança que entregam os votos selados aos presidentes da Câmara onde os eleitores estão recenseados. Ouviram isto? Os envelopes azuis com os votos antecipados são transportados pela polícia, mas só no dia seguinte ao do voto antecipado. O que significa que os envelopes passam a noite no local onde as pessoas votaram. Quem é que vigia esse local durante essa noite? Quem é que garante que ninguém mexe nos envelopes? E depois, no dia seguinte, os envelopes azuis com os votos antecipados são entregues pela polícia aos presidentes da Câmara dos municípios em que as pessoas votam. Como se os presidentes da Câmara não fossem parte interessada no ato eleitoral. Como se eles não pertencessem aos partidos e não tivessem interesse que o seu partido vença as eleições. É claro que não. E atenção, que a coisa ainda consegue piorar. Ora ouçam. Os autarcas depois procedem à distribuição dos votos pelas juntas de freguesia. Ou seja, como se já não fosse suficientemente mau que os votos ficassem em poder da Câmara Municipal, sabe-se lá por quanto tempo e em que condições de segurança, eles depois ainda são distribuídos pelas diferentes juntas de freguesia. Mais uma vez, sabe-se lá por quanto tempo e em que condições de segurança. Apenas podemos imaginar a quantidade de pessoas por quem os envelopes passam até chegarem ao seu destino final. E a quantidade de oportunidades que um grupo de pessoas apostadas em fazer batota terá ao longo de todo este processo. Mas porquê é que a polícia não recolhe os votos antecipados no próprio dia e os leva para um local seguro, onde haja um cofre ou pelo menos uma sala segura com acesso restrito? E porquê é que a polícia não entrega os envelopes diretamente à mesa de voto e só no dia das eleições, em vez de andar a envolver as câmaras municipais e as juntas de freguesia no processo? Porquê? Sem identificação no envelope azul não seria possível distribuir os votos pelos postos eleitorais de cada cidadão. O passo seguinte só acontece no dia oficial das eleições, quando se registam nos cadernos eleitorais os nomes dos eleitores que votaram uma semana antes. Depois, abrem-se os envelopes azuis, juntam-se todos os envelopes brancos, descaracterizados num único monte. A etapa final, tal como explica o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, é abrir o envelope branco, retirar o voto sem ser desdobrado e inserir na urna.
E, portanto, depois de terem passado uma noite inteira no local do voto inicial, de serem levados pela polícia à Câmara Municipal e entregues pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia para finalmente serem distribuídos pelas diferentes mesas de voto, os famosos envelopes azuis são finalmente abertos pelos membros da mesa de voto e o seu conteúdo, os envelopes brancos, são colocados num montinho, devidamente separados dos envelopes azuis. Depois, os envelopes brancos são abertos e o seu recheio, isto é, os boletins de voto, são finalmente inseridos na urna. Tudo muito bem, exceto que não sabemos por quantas mãos passaram os envelopes até chegarem à mesa de voto. Porque a questão aqui não é tanto a abertura dos envelopes azuis, ou a separação entre os envelopes brancos e os envelopes azuis, como este polígrafo sonso e descarado nos tenta fazer crer. A questão é saber por onde é que andaram os envelopes azuis e em que condições andaram, isto é, quem é que exatamente andou com eles, durante quanto tempo e com quanto à vontade, até eles chegarem finalmente à mesa do voto. Essa é que é a verdadeira questão, a que seria preciso responder. Mas bem podemos esperar sentados. Em suma, o envelope azul serve para assegurar que os votos chegam ao posto correto de recenseamento. O envelope branco serve para garantir que os votos são inseridos na urna de forma aleatória e sem os dados do cidadão. Portanto, é falso que o voto antecipado não seja secreto. É falso, é falso tanas, seus grandíssimos cretinos, que a vossa avaliação não decorre de tudo aquilo que vocês disseram antes. Se os envelopes azuis passaram por uma data de pessoas antes de chegarem à mesa de voto, pessoas que, por estarem ligadas aos partidos políticos, têm especial interesse nos resultados da eleição, então é perfeitamente possível que, ao longo de toda a cadeia de distribuição dos envelopes azuis, alguém tenha acabado por manipular o seu conteúdo, sobretudo se tiver tido tempo suficiente para isso. Porque quando olhamos para os 5 casos que vimos anteriormente, o da Sra. Maria, o da Sra. Eva, o do Sr. Martim, o do Sr. Fernando e o da Sra. Tatiana, é impossível não desconfiarmos da integridade do processo. Repare-se, todas estas 5 pessoas tiveram o seu voto contabilizado sem sequer terem votado. Repito, sem sequer terem votado. E vale a pena recapitular o que lhes aconteceu, porque percebemos rapidamente a fraude monumental que é este polígrafo. Reparem, houve um momento no tempo em que cada uma destas pessoas se inscreveu para votar. Depois, por um motivo ou outro, estas pessoas acabaram por não comparecer ao voto antecipado. Ou seja, elas não foram votar no dia que tinha sido inicialmente designado para esse efeito. E, finalmente, no dia das eleições, 30 de janeiro de 2022, quando elas finalmente foram votar, acabaram por ser impedidas de o fazer com a justificação de que o seu voto já teria sido contabilizado. Só que isso não era possível, porque elas não tinham votado. Ou seja, entre o momento em que elas faltaram à votação e o momento em que elas foram votar, aconteceu alguma coisa de muito grave, porque a mesa recebeu um envelope azul com o voto destas pessoas, o que deveria ter sido impossível, porque estas pessoas nunca chegaram a votar. Como se explica então que o tal envelope azul tenha chegado à mesa? É simples. Alguém interferiu no processo e enviou um voto à mesa em nome delas. Não há outra explicação. Alguém subverteu o processo de distribuição dos envelopes azuis e roubou o voto destas pessoas. Porque reparem, o voto antecipado é demasiado complexo para se tratar de um erro. Primeiro é preciso preencher o boletim de voto, isto é, assinalar com a cruz o partido pretendido. Depois é preciso dobrar esse boletim de voto e colocá-lo num envelope branco. E, finalmente, colocar o envelope branco num envelope azul com os dados da pessoa. Logo, o envio de um envelope azul em nome de uma pessoa que não tinha votado não pode ter acontecido por acidente ou por descuido. Isto só pode ter sido fraude. E a questão agora é saber quantas das 280 mil pessoas que se inscreveram no voto antecipado é que poderá ter acontecido isto. Infelizmente, receio que nunca venhamos a saber, desde logo porque a verdade tende a ir contra o interesse dos donos disto tudo. Mas digo-vos desde já uma coisa, caros amigos. Depois de tudo o que vi e ouvi, eu nunca votarei antecipadamente. Nunca! Os riscos são demasiados. A incerteza é demasiado grande.
E volto a recomendar aos abstencionistas que estiverem a ver este vídeo que não deixem de ir presencialmente às urnas para depositar um voto nulo, já que não querem escolher nenhum dos partidos, porque nunca se sabe se alguém não estará à coca, a olhar para os cadernos eleitorais ao longo dos anos e, ao perceber que vocês nunca costumam votar, acabe por arranjar forma de votar por vocês. Não facilitem, que a coisa não está para indolências. Subestimar a maldade e a perversidade dos nossos adversários políticos é um erro que ninguém deve cometer se quiser realmente salvaguardar os seus direitos. Porque se há coisa que a vida nos ensina, caros amigos, é que a realidade da luta pelo poder é sempre mais feia do que as nossas piores suspeitas. E ser adulto passa largamente por isto mesmo. Perceber que a tendência natural das pessoas é serem más e não boas, ao contrário do que nos ensinam na escolinha. Aliás, eles não nos ensinam na escolinha por acaso. E por falar em piores suspeitas, chegamos agora ao último vídeo que vos queria mostrar hoje. O tal vídeo que nos foi trazido pelo Marco Silva, a quem agradeço mais uma vez. Como eu praticamente já não vejo televisão, não sabia da existência deste programa na SIC Notícias, o Expresso da Meia-Noite. Da meia-noite, E ainda bem que eu não sabia, porque o programa, pela amostra que vi neste episódio em concreto, um episódio cujo título não envelheceu nada bem, diga-se de passagem, o programa é feito quase exclusivamente de generalidades. Já sei, eu não devia julgar todos os expressos da meia-noite só por um, mas vou julgar à mesma porque eu não gosto da SIC. Muito menos do irmãozinho do António Costa, o diretor-geral de informação lá do sítio. Mas adiante. Este programa foi para o ar no dia 28 de janeiro de 2022. E é muito importante que vocês retenham esta data. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Porque estávamos a 2 dias das eleições, que foram no domingo seguinte, 30 de janeiro de 2022. Por que é que estes 2 dias de diferença são tão importantes? Porque entre os ilustres convidados deste episódio do Expresso da Meia-Noite estava um cavalheiro chamado António Gomes, que é nada mais, nada menos do que o diretor da empresa de sondagem GfK Metris e que fez uma revelação muito, mas muito interessante. A certa altura do programa, por volta dos 22 minutos e 20 segundos, começou-se a falar acerca do voto antecipado, em particular sobre a forma como o sentido de voto dos eleitores poderia mudar desde o dia do voto antecipado até ao dia da votação final, e que implicações é que isso teria não apenas para o ato eleitoral em curso, mas também em termos de possíveis alterações à própria lei eleitoral. E é então que o Sr. António Gomes tem esta intervenção absolutamente notável. Ora, vejam só. Não, ia só fazer um comentário. É evidente que eu tenho alguma informação sobre como é que foi o voto antecipado, mas confesso que nem sei se legalmente se pode falar sobre o voto antecipado, porque o voto antecipado só deve ser contabilizado oficialmente no domingo. Pelo que não vou dizer o que sei, mas sei, ou posso dizer, que a diferença face àquilo que são os resultados destas sondagens é absolutamente assustador. E que diz-nos que assustador, o perfil... quer dizer, é grande a diferença. É completamente. Estás a falar de partidos que triplicam a votação. Isto tem muito a ver com o facto do perfil de quem vota antecipado, nomeadamente pela idade e pelo nível de instrução, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Mas, por exemplo, há países como os Estados Unidos onde 46% das pessoas votaram antecipadamente numas eleições gigantes. 200 mil, grosso modo. Aqui foi uma e o perfil dos pequena. 200 mil... É uma percentagem pequena. Tens alguns partidos que é como te digo, triplicam os votos que estão aí na sondagem a nível nacional. Porquê? Porque o perfil de quem foi votar antecipadamente não tem nada a ver com a reflexão de quem é a população portuguesa. Eu não sei quantas pessoas com 65 e mais anos votaram antecipadamente, mas seguramente muito menos do que aquelas que vão votar no domingo. Ouviram bem? O Sr. António Gomes admitiu, a 2 dias do dia oficial das eleições, que sabia o resultado do voto antecipado. Mas como? Como é que ele sabia? E porquê é que nenhum dos apresentadores e outros convidados no programa lhe perguntou como é que ele sabia? É que aqui só há 2 possibilidades. Ou ele sabia porque a sua empresa, a GfK Metris, conseguiu fazer uma sondagem à boca das urnas entre aqueles que votaram antecipadamente, ou o Sr. António Gomes sabia o que não devia saber, porque o resultado do voto antecipado só devia ser conhecido 2 dias depois, no domingo de eleições.
Ora, eu não sei qual das duas possibilidades é que será a verdadeira, mas mesmo que o Sr. António Gomes tenha sabido do resultado do voto antecipado por sondagem, parece-me que esse é o tipo de informação que ninguém devia saber, porque é uma informação demasiado valiosa para alguém ter em seu poder. Reparem no seguinte: os primeiros votos antecipados foram efetivados no dia 23 de janeiro, o domingo imediatamente antecedente ao dia 30 de janeiro, o dia oficial das eleições. E entre o dia 23 de janeiro e o dia 30 de janeiro decorreu uma semana inteira. Uma semana inteira em que, pelo visto, havia pessoas que sabiam como é que as pessoas estavam a votar e que, estando em posse dessa informação, podiam de alguma forma alterar o sentido da votação através do lançamento de notícias e de sondagens que influenciassem os resultados do dia 30. Não, eu não estou de forma alguma a acusar o Sr. António Gomes de ter feito isso. Nem o Sr. António Gomes, nem outra pessoa. Que fique bem claro. Mas parece-me que ninguém, absolutamente ninguém, devia ter acesso aos resultados do voto antecipado, seja por que via for, sondagem ou outra. Porquê? Porque essa é uma informação privilegiada, no sentido em que permitirá a quem a detiver reagir aos acontecimentos em curso, isto é, à votação em curso, de uma forma que as pessoas sem essa informação não poderão reagir. Por outras palavras, há aqui uma possível vantagem eleitoral para quem a puder e souber aproveitar. Resumindo e concluindo, caros amigos, nós, como cidadãos e democratas, temos de continuar a lutar ativamente pelos nossos direitos. Não podemos resignar-nos e deixar o destino da nossa democracia em mãos alheias. Sublinho mais uma vez, voto antecipado, não obrigado. Há demasiadas dúvidas, demasiadas pontas soltas, demasiadas histórias mal contadas. Aliás, há demasiadas histórias mal contadas em todas estas eleições, a começar pelas sondagens, que mais uma vez falharam clamorosamente. E tanto falhar ao longo dos anos dificilmente será apenas coincidência. E eu ainda nem sequer falei do voto dos nossos imigrantes. Imigrantes com E, isto é, o voto dos portugueses que se encontram no estrangeiro e que está a ser cada vez mais dificultado pelos donos disto tudo. Mas isso será tema para outro vídeo, que este aqui já vai longo. Saudações nacionalistas.